Olá, garotada! Tudo certinho com vocês? Muito bem! Hoje a nossa aula é de português, tá? Página 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 96. Tá bom? Bastante, né, criançada? Mas bora lá, né? Vamos lá, começando com a página 88. A tia Angela vai ler esse textinho aqui, tá bom? Olha lá. Conviver, seja com os amigos da rua ou do bairro, seja com os colegas da escola, pode às vezes não ser uma tarefa simples. Leia este texto para conhecer mais sobre o assunto. E se pegarem no meu pé? Acho meu amigo um pouco e às vezes digo isso a ele. Estou querendo xingá-lo menos porque sei que ele fica chateado. Diz Raquel Wagner, de 11 anos. Shanghai, 10 anos, que é aluno novo na escola, diz que não se importa, mas depois confessa que fica um pouquinho chateado. Acho que o que fazer quando alguém pega no seu pé? Ou quando uma colega começa a fazer brincadeiras desagradáveis, como xingá-lo de baleia, espinhento e chulezento. Em uma briga entre duas crianças, aquela que consegue manter mais calma e não revidar o xingamento da outra sempre tem vantagens, diz a professora Rita de Cássia Fraga. Os meninos me chamam de algodão porque sou muito branco, mas levo numa boa. O depoimento de Mark Koji, 11 anos, parece ser o mais indicado para as horas difíceis. E quando você é colocado de castigo? Fica bravo e acha que foi injustiçado. É melhor cumprir primeiro o castigo, evitar mais brigas e depois discutir com seus pais o que achou injusto. E quando alguém pega no seu pé e começa a xingá-lo sem parar? A psicóloga Roseli Saião fala que se você achar que está difícil sair dessa situação sozinha, o melhor sempre é pedir ajuda de um adulto. Tá bom, gente? Então, quando a criançada brincar ou chamar um apelido, leva na brincadeira, porque às vezes tem apelidos que são carinhosos, tem apelidos que são maldosos, né? Então, se você achar que não dá conta de se virar sozinho ou de não consegue resolver, chama um adulto, tá? É sempre melhor chamar um adulto do que ficar revidando, brigando, batendo boca, tá bom? Olha aqui, ó. Você já passou ou ouviu alguém passar por horas difíceis na escola? 2. Por que a autora coloca palavras difíceis entre aspas? 3. Quando uma brincadeira se torna agressiva? Quando uma brincadeira se torna agressiva? Né? Se quiser responder essa questão, conversar com a tia Ângela, ver se alguém já incomodou vocês na escola e às vezes nem sempre vocês contam pro professor, não é mesmo? Aí vocês podem contar pra tia Ângela no zap, tá? Muito bem. Então, porque brincadeira, sabe, gente? Brincadeira tem limites, não é verdade? Tem brincadeira, igual a tia Ângela falou, tem brincadeira que é saudável, tem brincadeira que não é, né? Então, sempre tem que ver até onde a brincadeira está sendo legal ou não, tá? E aí, se vocês quiserem, pode contar pra tia Ângela lá no zap, ou então, eu sei que agora a gente tá em aula viva, né? Não tem mais esse tipo de problemas. Mas quando tiver, ou se você já passou por isso, conta lá no zap pra tia Ângela. E quando tiver, então vocês não aceitam apelidos maldosos, só sim os carinhosos, não é mesmo? E pode contar sempre com a ajuda da tia Ângela e com a ajuda dos seus pais e de um adulto, certinho? Vamos lá para a página 89, ó. Agora nós vamos responder um questionário, tá? 1. Essa reportagem tem relação com o texto lido na página 80? Tem, né, gente? Por quê? Porque a página 80 não fala de algumas regras de convivência? Isso. Né? Então, o assunto continua sendo bom convívio, continua sendo como a gente pode fazer para melhorar a nossa vida em sociedade, não é verdade? E essa é a autora desses dois textos, né, que tá lá na página 80, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Esse que nós lemos
é a mesma autora desse aqui também, tá bom? Muito bem. 2. Para elaborar o texto, e se pegarem no meu pé, a autora entrevistou algumas crianças. Quais são os seus nomes e suas idades? Então, você vai escrever aqui o nome das crianças que aparecem no texto e a idade, certinho? 3. Além das crianças, 2 outras colaboraram com as informações para a construção desse texto. Quais são elas? Então, além das crianças, tem outras 2 pessoas, que é uma professora e a psicóloga. Põe o nome delas aqui, tá bom, criançada? 4. Circule no texto os sinais gráficos que marcam o começo e o final de cada fala na reportagem. Então, vocês vão grifar lá no texto o sinal gráfico que marca o começo e o final de cada fala. Qual o sinal é esse, gente? Certinho. Olha lá. 5 agora, tá? Uma das opiniões apresentadas no texto não está marcada por esses sinais. Encontra e copie no espaço. Então, ó, uma das opiniões apresentada no texto não está marcada por esses sinais. Encontre-a e copie nesse espaço aqui, tá? Vocês vão copiar aqui, não está. Então, a tia Ângela vai dar uma dica para vocês. Está no último parágrafo, tá bom? No último parágrafo, tá? Aquele que a tia Ângela fala que tem que chamar um adulto para ajudar a resolver. Não é verdade? Muito bem. 6. Releia esse trecho. Em uma briga entre 2 crianças, aquela que consegue se manter mais calma e não revida o xingamento da outra sempre tem vantagens, diz a professora Rita de Cássia Fraga. Ó, você concorda com essa afirmação? Por que ficar nervoso e responder pode ser pior? Então você concorda com isso, que quem tá envolvido numa discussão, quem não revida, tá levando vantagem? Por quê? Né? E outra aqui, ó, você concorda com essa afirmação? Ficar nervoso e responder pode ser pior? Pode, né, gente? Porque se a gente ficar nervoso e a gente responder, a briga só vai aumentar, a gente vai ficar mais nervoso e irritado, aí às vezes pode até bater no amigo, e isso não é legal, né? Então, aquele que mais consegue manter a calma, ficar tranquilo, deixa pra lá, depois a gente resolve. Então deixa o amigo xingar sozinho, conta para um adulto, conta pra professora, não é verdade? Deixa o amigo ficar brigando sozinho, porque quando um não quer, 2 não brigam. Lembra daquele ditado? Quando um não quer, 2 não brigam? Então o menininho que tá te incomodando, ele tá brigando com você, ou ele tá te colocando apelidos que você não gosta, deixa ele pra lá, porque ele vai brigar sozinho, vai ter uma hora que ele vai cansar e não vai ter, como que eu falo? Plateia para ele, não é verdade? Ele vai acabar vendo que você não ligou, vai perder a graça e vai parar, certinho? Por isso que a gente tem que sempre manter a calma e não revidar, certinho? Belezinha? Muito bem. Olha lá, da 3, né, onde que tá falando? Aqui, ó, da 4 para circular onde começa a fala e termina, belezinha? Muito bem. Vamos lá, página 90. Agora sim, nós vamos falar da aspas. Página 90. Pontuação. Aspas. No texto da página 88, você pode observar repetidas vezes o uso de um sinal de pontuação chamado aspas. Tá, gente? Que é esse daqui, ó. Ó, isso e isso. São as aspas. Deixa eu te mostrar aqui. Tá vendo, ó? Esse sinalzinho aqui, ó. São as aspas. Tá? Então, ó, vamos ver aqui. As aspas são empregadas para, então a gente coloca elas nas frases para indicar falas diretas de pessoas, indicar palavras fora de seu sentido habitual, quer dizer, fora, que não é certa a palavrinha, como a gente já vai dar um exemplo. Manga de camisa. Né? A gente fala manga de camisa, mas o correto é a manga, fruta manga, né? Então tem duplo sentido, tá? Então ela não está no seu sentido habitual, assim como as gírias também, tá? Olha aqui, indicar palavras inventadas. Às vezes a gente inventa umas palavrinhas
né? Então a gente põe entre aspas porque a palavrinha não existe, foi inventada por nós. Indicar expressões populares, gírias, né? Certinho? Então, ó, serve para colocar nas falas, nas falas diretas das pessoas, quando não está no seu sentido habitual, quando nós inventamos palavras e quando a gente fala alguma gíria. Bom, vamos lá. Exercício 1 agora para vocês fazerem, ó. Escreva para cada uma das frases o que as aspas estão indicando. Então, vocês vão escrever para cada uma dessas frases, tá? O que as aspas estão indicando. Você não percebe que esse apelido deixa o Marquinhos boladão? O que ela está indicando? Vocês já sabem, né? Muito bem. Ó, B. O guarda rodoviário disse: muita atenção ao trânsito nas estradas durante o feriado. É uma? Muito bem, coloca aí. Conversar com as pessoas e ajudá-las é o meu refazimento após um dia cansativo. Refazimento, será que essa palavra existe? Ou fomos nós que inventamos, né? Então pensa aí. Pausa o vídeo, faça que a Tia Angela já vem com a correção, tá bom? Olha lá, gente, já fizeram? Muito bem, agora nós vamos corrigir. Ó, você não percebe que esse apelido deixa o Marquinhos boladão? O que tá dizendo, gente? É uma expressão, uma gíria, né? Uma expressão popular, uma gíria. As aspas estão indicando que é uma gíria. B. O guarda rodoviário disse: muita atenção ao trânsito nas estradas durante o feriado. Então, está indicando isso mesmo, uma fala, né, direta. C. Conversar com as pessoas e ajudá-la é o meu refazimento após um dia cansativo. Está dizendo que as aspas estão indicando que é uma palavra inventada. Muito bem. Gente, vocês já sabem, né, que tem uma linguagem formal e uma linguagem informal, né? Formal é quando a gente tem que escrever um texto, onde não pode conter gírias, onde não pode conter palavras, vamos dizer assim, inventadas, né? Formal é quando a gente vai falar com uma autoridade, com um médico, com uma pessoa mais formal, né? Que a gente não tenha muita intimidade, né? Agora, informal é a conversa que a gente tem com o amigo, que a gente tem com a mãe, que a gente escreve uma carta para um amigo. Então, nessas cartinhas que a gente escreve para o amigo, conversas com a mãe, com o amigo, com a tia, uma conversa informal, a gente pode falar, né? Às vezes, uma palavrinha ou outra, né? Uma gíria ou outra, né? Ou uma palavra inventada, mas nesses textos, né, a gente tem que evitar, nesses textos escritos que é formal, a gente não pode pôr, tá? A gente tem que evitar por isso, tá? Porque a gente está falando com uma pessoa, uma autoridade, ou um médico, ou uma psicóloga, né? Então, nessas escrita formal, a gente não deve pôr nem gíria, nem palavras inventadas. Certinho? Muito bem. Exercício 2. Leia a fala de um aluno do 4º ano para a sua turma sobre a importante regra de boa convivência. Texto A. Galera, vamos aí ter consciência e jogar o lixo na lixeira. Sem noção é esse pessoal que não recolhe o próprio lixo e deixa tudo espalhado. Olha lá, isso daqui é um aluno falando com a sua turminha. Agora, observe a mesma orientação sendo transmitida pela diretora da escola. Olha lá. Queridos alunos, vamos nos conscientizar e jogar o lixo na lixeira. Não é correto que algumas pessoas não recolhem o próprio lixo e deixam espalhado. Olha, vocês perceberam a diferença? Que o Tia já acabou de explicar, né? Agora responda. Agora nós vamos para a página 91, no próximo videozinho.